E eu falo desse tempo seco ainda porque a gente tem acompanhado também o trabalho focado do Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios que são registrados em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E hoje, mais ações aqui na cidade. Essas imagens que você acompanha na tela foram registradas aí pelos telespectadores bem próximo a Getúlio Vargas, aqui em Uberlândia, região ali do Tubalina. O João Ricardo, inclusive, esteve no local para mostrar pra gente o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Essas imagens registradas pela nossa equipe agora há pouco mostram aí de fato o combate às chamas que já estavam chegando bem pertinho do muro desse condomínio. E aí, mais uma vez, morador sofrendo as consequências dessas queimadas, né, João? Boa noite. Poeira em Uberaba e fumaça aqui em Uberlândia, viu, Luciana? Boa noite para você, boa noite para quem está junto com a gente nesta sexta-feira aqui no Cidade Alerta. Dá para perceber que nesse momento ainda há fumaça aqui nesse terreno que foi tomado então por um incêndio nesta sexta-feira, mas segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio já foi controlado, já que militares passaram a tarde aqui nesse terreno fazendo o controle dessas chamas que atingiram diversas regiões desse local aqui. E eu vou dar uma referência para quem nos acompanha para entender onde aconteceu esse incêndio. Nós estamos aqui na Avenida Maestro Villa-Lobos. Nesta avenida ela dá acesso, inclusive, aqui no Tubalina, à Avenida Getúlio Vargas. Esse local é um terreno, um lote vazio. Segundo um dos moradores aqui da região, era mais ou menos na metade da tarde, quando ele estava no trabalho e ligaram para ele avisando que ele tem uma casa bem próxima aqui, que o terreno, que a fogo estava chegando perto da casa dele. Aí o incêndio conseguiu ser controlado, felizmente aí não deixou nenhum ferido, nem mesmo atingiu nenhuma residência aqui próximo. Dá para perceber que são muitos condomínios aqui em volta, tem uma casa logo aqui atrás dessa vegetação nas imagens ao vivo do repórter cinematográfico João Batista. Nenhum desses edifícios eles foram atingidos por esse fogo, já que os militares durante a tarde eles usaram uma espécie de abafadores então para conseguir fazer o controle das chamas, mas a fumaça persiste aqui no local. Inclusive tem alguns focos de incêndio aqui, porque essa, inclusive, é um dos grandes desafios do Corpo de Bombeiros nesse momento, porque acaba ficando bastante quente por baixo, então, dessa fuligem, o que acaba, então, criando novos focos de incêndio e, por isso, esse desafio do Corpo de Bombeiros. A informação que a gente tem, portanto, é que nesse local, durante a tarde, houve, sim, um incêndio de grande proporção, mas que esse incêndio foi controlado, mas você vai perceber nas imagens que a fumaça ainda persiste. Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, eu pedi para a nossa equipe separar uma imagem. Enquanto a gente estava acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, vou pedir para que eles exibam agora desse morador com quem eu conversei. Ele estava no trabalho no momento que ligaram para ele e eu quero que você imagine o terror que é receber uma ligação como essa. Olha, tem um incêndio bem perto da sua casa e pode chegar a qualquer momento na sua residência. Esse homem veio imediatamente aqui, o seu José, que conversou com a nossa equipe e fez de tudo para conseguir controlar e com que esse fogo não chegasse à residência dele, inclusive usando uma espécie de regador. Era o que ele podia fazer no momento para que esse fogo não chegasse, e assim foi feito. Felizmente, tanto a casa dele não foi atingida, claro, mas chegou bem perto, por isso essa grande preocupação. Uma informação importante, viu, Luciana? Segundo o Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, cerca de 70% dos incêndios registrados são cenários como este. Lotes vazios ou até mesmo, dá para falar, descuidados, mais abertos aqui, como é o caso desse lote aqui no bairro Tubarina, onde a gente acompanha ao vivo. Além de vegetação, claro, tem muito lixo aqui no local, o que acaba facilitando com que esse incêndio se propague. Qual que é a cena que a gente vê? João, vamos tentar subir um pouquinho aqui a avenida, sentido a esse terreno, que apesar de você ver na imagem que ele está cercado, ele tá controlado ali, mesmo assim é uma vegetação seca e ele foi praticamente todo tomado por esse fogo. Não dá para ver nada além desse mato que foi tomado. Dá para perceber que tudo ficou bastante carbonizado. Aqui não é uma área habitada, né? É um prédio que estaria em construção, uma obra que não foi finalizada, mas o chão, eu não sei se vai ficar claro para vocês nas imagens, já que estamos no período da noite, mas coberto de fuligem. É uma cena bastante triste. E aí a gente traz outro alerta do Corpo de Bombeiros. Além de ser cenários como este, os índices mostram ainda, Luciana, que as situações são as seguintes. Por que esses incêndios começam? A grande parte por conta de uma ação humana. Quando? Em quais ocasiões? Primeira delas, quando pessoas elas querem limpar o terreno ou tem
dar fim aí ao lixo e acaba utilizando como método colocar fogo. Esse incêndio acaba ficando incontrolável e aí resulta em imagens como essa. E claro, aqui não dá para dizer onde foi a origem desse incêndio, mas segundo o Corpo de Bombeiros, há essa suspeita por conta dos índices que mostram essa situação. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros aqui do estado, esse ano os números estão mostrando que aquele período crítico, que geralmente acontece no período de estiagem, esse ano está se antecedendo. Por isso, uma operação deve começar até a metade do ano para controlar situações como essa. Esse não foi o único incêndio registrado aqui essa semana. Nossa equipe tem acompanhado esse cenário e mais uma vez a gente vai seguir fazendo esse alerta importante para que a gente tenha cuidado e previna, porque agora o que dá para fazer é controlar, né? Em situações como essa, nesse incêndio aqui do bairro Tubalina, onde a fumaça chegou a muitas residências aqui na região, mas o fogo foi controlado. Mas agora é esse alerta para prevenção principalmente, Lu. Muito obrigada, João. Você que está acompanhando o Cidade, continue monitorando aí a sua região. E diante de qualquer situação de início de queimada, já acione o Corpo de Bombeiros. Realmente, essa imagem do morador ali desesperado, usando um regadorzinho para conter as chamas para que a casa dele não fosse atingida, é de cortar o coração. E infelizmente é realidade aí de muitas pessoas que acabam morando próximo a essas áreas de vegetação e precisam agir de forma rápida, inclusive desesperada, para de fato conter esse fogo. A maior parte deles de ação humana e ação essa que é criminosa.